Bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda. Quero falar um pouquinho, o tema da live de hoje é sobre as projeções. E por que a gente entender as projeções e entender como que esse entendimento das projeções ele vai afetar os teus relacionamentos, a qualidade dos teus relacionamentos, a qualidade, até diria eu, de como você se sente a respeito das coisas. Porque quando você vai tendo mais conhecimento sobre as projeções, sobre si mesmo, você vai diminuindo também o número de frustrações que você pode vir a sentir nos relacionamentos. E aí, de novo, não são só relacionamentos afetivos, são os relacionamentos com os quais você convive no trabalho, com os quais você tem negociações e tudo mais, e como que isso reverbera em como então como essa dinâmica ela acontece. E às vezes não é incomum existir um tanto de raiva a respeito do outro, um tanto de frustração a respeito do outro, e de como esse outro fez, e de como esse outro agiu, e a raiva que eu sinto desse outro, e o sentimento de vingança que se tem muitas vezes a respeito desse outro. E não deixa de ser um fato que todo esse processo de digestão, vamos dizer assim, ele leva um tempo, tá? Mas o pano de fundo também desse processo de digestão que vai levar com que você entenda tudo isso, ele também afasta você do entendimento da sua parte de responsabilidade dentro disso que aconteceu, dentro de como as coisas se deram. Então, quando a gente às vezes fala por exemplo, de zona de conforto, né? A gente está falando desse lugar onde você está e que você não quer admitir que sim, você é parte que constitui esse todo, tá? Então, quando às vezes fala assim, mas será que essa zona de conforto é confortável? Eu acho que essa discussão não é tão necessária quanto o entendimento de que qual é a parte, então, da minha responsabilidade nisso que está acontecendo, nisso que está sendo criado na minha vida aqui agora e nessa realidade a qual eu vivo o resultado hoje, porque isso também é uma questão desafiadora, aceitar que talvez você está lidando com as consequências de decisões que você tomou lá atrás, de projeções que você teve lá atrás, da dificuldade de aceitar alguma realidade lá atrás. Então, quando eu falo de projeção, eu estou falando de todo esse contexto que se forma e que muitas vezes leva você a uma situação da qual ela pode ser funesta, e geralmente é bastante funesta, o término de um relacionamento, um rompimento no trabalho, alguém me enganou numa negociação e tudo mais. Mas, voltando então lá do princípio, essa pessoa não era assim, mas essa pessoa não se mostrava como ela era. E isso demonstra algumas coisas sobre você. O que demonstra sobre você? Que muito provavelmente você coloca muitas expectativas nas pessoas. E se você está colocando muitas expectativas nas pessoas, significa que você está dando pouco espaço para ouvir, pouco espaço para perceber, pouco espaço para sentir esse outro do qual você se envolve, do qual você se relaciona. Então é importante, e aí a gente vai se utilizar um pouco da psicanálise, porque a psicanálise, ao meu ver, ela é fantástica nesse sentido, né? Quando ela fala, por exemplo, assim, por que a gente se apaixona sempre por um desconhecido e nunca por um conhecido? Por que a gente se apaixona por um desconhecido? Porque nesse desconhecido eu posso projetar os meus desejos, as minhas fantasias, as minhas melhores fantasias, os meus anseios, né? E aí, de repente, como aconteceu com uma cliente, ela conheceu uma pessoa pelo Tinder e a foto, a pessoa parecia entusiasmada, a vibração alta e tal. E aí, quando ela foi no jantar com essa pessoa, esse homem não sorria. E aí, Vanessa, eu não consigo conviver com alguém que não sorri.
Então, quando ela olhou para essa imagem dessa pessoa lá no Tinder, ela viu uma projeção de alguém alegre, alguém que surfa, alguém que escuta músicas legais e músicas e vai querer sair na balada comigo, que eram as coisas que ela gostava. Então, ela começou a criar uma outra realidade a partir de uma foto, de um dado, né? E aí, quando se criou, então, essa outra realidade, ela foge desse momento aqui, no qual ela pode olhar para esse outro. E aí, por que a psicanálise é fantástica, né? Porque aí você vai preenchendo o desconhecido com o cotidiano, com o dia a dia. E aí, quando eu vejo essa pessoa no cotidiano, como que é? Só que muitos de vocês ainda, mesmo convivendo com a pessoa, ainda não aceitam, né? Não aceitam como ela é. Não aceitam como ela se apresenta. E isso passa, ao meu ver, a ser um tanto quanto perigoso. Por quê? Porque você vai gerando apego naquela situação e você gera apego, inclusive, sobre as coisas que você projetou a respeito daquela situação. E isso não precisa ser um relacionamento afetivo. Então, vamos imaginar que você conheceu uma pessoa que pode ser um parceiro de negócio para ti. E aí você começou a conversar com aquela pessoa, fez 1, 2 reuniões, ok? E aí você já imaginou que dessa conversa ia frutificar 1 ano de trabalho juntos, e nesse 1 ano de trabalho vocês iriam ter reuniões, iam conversar juntos, e vocês iriam conhecer lugares novos, e vocês ampliariam o network que vocês têm para vocês fomentarem o negócio de vocês. Mas a realidade, ela não se mostra dessa forma. Ela se mostra diferente disso. E aí, por não aceitar essa realidade, você começa a criar uma outra expectativa a respeito desse ser com o qual você está se relacionando, seja afetivamente ou nos negócios. E o apego às vezes vem, inclusive, dessa imagem idealizada desse outro. O que eu estou idealizando desse outro. E esse apego faz com que se tenha muitas vezes esperança, né? Esperança, apego, expectativa de que essa pessoa possa vir ser diferente com o tempo, que essa nossa dinâmica possa vir a ser diferente com o tempo. E aí essa minha cliente disse assim, tá, mas e como que a gente faz para que isso não aconteça? Será que você está se fazendo essa mesma pergunta aí também? A primeira questão é que, para você diminuir as suas projeções sobre o outro, você precisa sim começar a investir tempo em conhecer a si mesmo. Conhecer mais sobre você, conhecer mais sobre os teus desejos, conhecer mais sobre as tuas expectativas. Ok, trazendo um aspecto de entendimento aqui de como as coisas são, tá? Fazendo isso, trabalhando esse autoconhecimento com você, o entendimento sobre os teus desejos e tudo mais, o que seria um antídoto, vamos dizer assim aqui? É realmente aprender a observar o próprio pensamento. E como que você vai aprender a observar o próprio pensamento? Aplicando técnicas de meditação, aplicando a atenção plena, que é o mindfulness, questionando muitas vezes o próprio pensamento e de preferência às vezes não pensando. Então, quando existe essa interação com o outro, como que a gente entra em contato com essa realidade? Através da escuta, ouvindo esse outro, certo? E vocês percebem que, enquanto sociedade hoje em dia, existe uma impaciência de ouvir esse outro, de criar intimidade com o outro, porque às vezes sim, quando eu vou criando intimidade, esse outro não necessariamente vai se mostrar como eu quero, como eu projetei. Ele vai se mostrar como ele é, na inteireza dele, como ele é. E aí eu consigo comportar esse outro dentro do que ele está se mostrando para mim? Então, às vezes você pode poupar tempo de vida. Por quê? Porque os valores, eles são coisas que são
situações que eles vão impactar diretamente nos relacionamentos. Então, se você, na fala da pessoa, porque as pessoas assim, por mais que todo mundo às vezes diga assim pra mim, não, mas a pessoa mudou, mas ela não era bem assim. Pode ser que sim, mas na maior parte do tempo é a dificuldade de olhar esse outro como ele é. Porque esse outro, ele se mostra muito rapidamente como ele é pra você. No jeito dele falar, no conteúdo da fala dele, em como ele se mostra. E aí, quando esse outro se mostra, eu estou lá realmente ouvindo essa pessoa? Porque eu tenho dificuldade muitas vezes de trabalhar o meu próprio autoconhecimento, trabalhar a minha meditação, as minhas técnicas de mindfulness para eu estar totalmente presente aqui agora. Como que você vai estar presente numa interação com outra pessoa? E aí que a coisa começa a ficar emaranhada, embrincada. Por quê? E aí eu vou voltar na zona de conforto. Porque aí, talvez seja desafiador admitir que eu estava preocupado com outras coisas naquele dia que você foi jantar com essa pessoa. Que talvez estavam acontecendo tantas outras coisas que você já não tinha resolvido na tua vida. E quando aquela pessoa apareceu, você não deu atenção exata para aquele momento, para sentir, para viver aquela situação e talvez tomar uma decisão que fosse mais assertiva e aderente com os teus valores. E a gente sabe aqui, quem já passou por situações assim, o quanto é custoso, o quanto é oneroso, o quanto é dolorido muitas vezes a gente lidar com uma frustração, a gente lidar com ter projetado algo que não era a realidade desse alguém. Então, qual que é o maior antídoto aqui? Volto a frisar: o autoconhecimento, o entendimento dos próprios desejos, o exercício de observação dos próprios pensamentos, dos sentimentos, mas de preferência trabalhar para que esse tipo de projeção, né, não só a projeção do meu desejo, da minha fantasia, não aconteça nesse relacionamento. Ou seja, o tempo todo eu estou perguntando, eu começar a live e começa a barulheira, eu me perguntar o que é esse outro, como que ele está se apresentando para mim. Qual que é o conteúdo da fala dele? Quando eu estou aqui falando com ele, eu estou realmente aqui ouvindo o que ele está me entregando e principalmente, tá? Eu ouvindo o que essa pessoa está dizendo, como que eu me sinto sobre o que ela está dizendo? Percebem como isso exige presença? A presença de eu perceber, né? E ter a curiosidade também sobre esse outro. Então a curiosidade, ela é muito interessante porque ela talvez vai fazer a diferença aqui. Eu não vou partir de um pressuposto que eu sei algo sobre esse outro, mesmo que sejam as minhas fantasias. Eu vou partir de um lugar onde eu vou ter curiosidade de ouvir sobre esse outro, sobre a história dele e o que mais tem a respeito disso, tá? E principalmente também exercitar não pensar sobre essas coisas que vão muito além. Então, quando você perceber que de repente você conheceu aquela guria que foi tomar café juntas e de repente parece que vai ser sua amiga pra vida, respira e ouça, né? Qual que é o conteúdo, qual que é a forma, como que eu me sinto quando eu estou aqui com ela, olhando para ela e estando presente com ela. Nessa parceria de negócios, como é que é? De repente você tem uma ideia de trazer outras pessoas, de uma coisa mais colaborativa, e a pessoa tem um mindset de repente, não, ela entende que cada um por si, Deus para todos. Com certeza não vai ser um relacionamento que vai ser produtivo para os dois, porque os valores são muito diferentes e porque o olhar está em situações diferentes. Então, quando eu não olho para aquilo que eu desejo, embora eu saiba o que eu deseje, de repente eu desejo sim ter muito uma parceria, eu entendo que eu busco isso, mas
Eu não vou sobrepor o meu desejo como se ele fosse uma argamassa em cima desse outro que se apresenta para mim, para que ele comporte aquilo que é a minha fantasia e o meu desejo. Não, eu sei o que é o meu desejo, eu pratico a atenção plena e eu estou aqui olhando para esse ser que está na minha frente e que não é o que a Vanessa deseja, ele é o que ele é. E isso sim vai ajudar a eliminar aí muitas das coisas que às vezes lá depois se diz, né, dessa zona de conforto, que no fundo é o quê? Eu não quero ter que lidar muitas vezes com as consequências daquilo que eu venho criando na minha vida. Para mim isso é a zona de conforto. É quando você não quer olhar para tua responsabilidade dentro dessa realidade que você está criando na sua vida hoje. E essa realidade que você está criando na sua vida hoje, nos teus relacionamentos, sim, ela vai dizer muito sobre você, ela vai dizer muito sobre o que você está projetando, ela vai dizer muito sobre a tua capacidade de olhar para a realidade, entendendo de novo a si mesmo, entendendo sim os meus desejos, mas olhando para aquilo que é palpável no dia a dia e que vai resistir aí a médio e longo prazo, não só porque eu desejo, mas porque existe sim uma vontade de criar algo que é bom, e isso não é ruim, mas dentro de algo que seja realístico e não de algo que seja fantasioso. Então, de novo, quando eu tô falando aqui de zona de conforto, eu tô falando de que desse engodo que surge muitas vezes por eu não olhar para essa realidade, por eu projetar simplesmente, unicamente o meu desejo nesse outro, sem observar, né? Então vamos imaginar aqui, quanto que cabe de água aqui dentro, né? E aí eu olho para essa garrafa e eu fico desejando, nossa, mas já pensou se essa garrafa ela coubesse 50 litros de água para eu poder tomar chimarrão durante 3 dias? Aí alguém olha de fora e diz, meu Deus, mas será que a Vanessa não enxerga que nessa garrafa não vai comportar essa quantidade de água, que essa garrafa ela já foi fabricada assim? Por isso que às vezes quem está de fora tem mais facilidade de enxergar o óbvio. E por isso que é bom ter bons amigos por perto também e ouvir um pouco, né, esses amigos, colegas, parentes, pai, mãe, enfim, que tenham namorado, que tenham discernimento para muitas vezes acusar para ti, olha, acho que não tá comportando muito aqui. Embora também, às vezes, esse seja o custo do aprendizado, né? Então, se você já passou por uma situação assim, em que você se frustrou num trabalho, num relacionamento, numa situação em que você imaginou, hipotetizou outras coisas totalmente diferentes daquilo que de fato foi, qual que vai ser o ganho que vai ter daqui? O que eu tirei dessa situação? Qual que é o grande aprendizado que eu tive então dessa situação aqui para que isso não aconteça mais? Né? O que eu posso fazer então para que numa outra negociação, num outro relacionamento, isso não aconteça mais? Porque sim, eu aceito sair da minha zona de conforto na qual eu estava com uma mentalidade que criou isso aqui, com um pensamento que me levou a criar isso, tá bem? Espero que tenha feito sentido aí para vocês. Então lembra, essa minha cliente disse assim para mim, então quer dizer que a gente não deve pensar projetivamente, inclusive é bastante danoso. Então não fica pensando em como você vai fazer coisas com essa pessoa. Volta para aqui agora, para esse momento, presta atenção para o que você está vivendo nesse momento com ela, qual que é o conteúdo do que ela fala, do que ela diz e como que eu me sinto principalmente a respeito disso que eu estou vivendo aqui e agora com essa pessoa. E aí traz esses dados para você olhar para como que isso pode crescer de uma forma que seja produtiva para vocês dois, tá? Agora, se de repente eu vi que essa pessoa tem valores muito diferentes dos meus, que essa pessoa, isso não quer dizer que você vai ser intolerante, né? Mas não quer dizer que você vai chamar essa pessoa para vir na tua casa, enfim, tomar café todos os finais de semana com você, tá bom? Beijão, tchau, tchau.